Como nasceu a democracia? Capítulo 6 de Introdução à Política para Católicos. No meu site farley.net você vai poder encontrar todo esse material lá, tá? Para fazer a leitura. E na descrição do vídeo você encontra também todos os links de todos os vídeos os vídeos de todos os capítulos de Introdução à Política para Católicos, tá? Agora começamos com como nasceu a democracia. Você vai aprender bastante coisa sobre isso com o livro do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, tá? Muito do que tem sobre isso aí eu aprendi com ele, no livro dele, em várias apresentações. Então, nosso deputado federal, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, acompanhe ele. A democracia nasceu na Grécia, com contribuições de Atenas e de Esparta. Em Atenas, Solon criou o Estado de Direito, em que o Estado deve ser governado mais pelas leis definindo o que é certo do que pela vontade dos governantes. Assim, diminui o poder. Depois, Clístenes distribuiu o poder para povoados serem independentes. Assim, democracia, mais do que governo do povo, é governo dos povoados. Em Esparta, Licurgo inventou um sistema de freios e contrapesos que diminui o poder em grupos independentes que se equilibram entre si. Montesquieu, na França, reescreveu isso nos Três Poderes. Tá? Então, a ideia de três poderes nasceu com Licurgo em Esparta. Os romanos melhoraram, tá? E depois veio Montesquieu dando a definição clara de três poderes. E como são esses três poderes? Nós temos executivo, legislativo e judiciário, todo mundo sabe, mas o que poucas pessoas sabem são as divisões em dois desses poderes. O executivo é dividido em chefe de Estado e chefe político. Nas monarquias é muito comum você ter o monarca, tá? O rei ou imperador, né? E o primeiro-ministro, que é o chefe político. Tá? No presidencialismo brasileiro, isso não acontece, porque o presidente acumula a função de chefe de Estado e chefe político. Tá? Na Constituição que o Luiz Felipe está escrevendo, ele faz essa divisão de você elege um presidente como chefe de Estado e ele vai ter, por sua vez, um primeiro-ministro, tá? Diminuindo, gerando essa distribuição de poder que é muito boa. Tá? É uma Constituição republicana, tá? Ou seja, não é uma monarquista, mas ela é mais viável de ser aplicada, é mais realista nos dias de hoje. Eu também tenho a minha Constituição, depois eu vou falar dela. Legislativo. Você divide em senadores e deputados. Então, um sistema bicameral, com duas câmaras, de senadores e deputados. Tá? Senador vem sênior, tá? São o Conselho dos Anciões, e os deputados são representantes do povo, ou seja, a Assembleia do Povo sendo representada pelos deputados. Então a gente até encontra alguns textos bíblicos mostrando que isso já era bastante utilizado antigamente. Tá? Judiciário, nós temos uma Suprema Corte, no caso do Brasil, o Supremo Bordel Federal, né? Só tem tranqueira lá, tá? Abraham Weintraub tem razão. E nós temos o Ministério Público, que é uma coisa que surgiu depois, tá? Que ajuda a equilibrar essa questão do poder judiciário. A democracia, desde a Grécia, sempre falhou quando houve concentração de poder. Tá? Então a ideia da democracia, na sua raiz, é diminuição de poder, distribuir poder, distribuir poder. Quando isso não acontece, falha. Então a democracia que falhou na Grécia Antiga várias e várias vezes, aconteceu por quê? Porque houve concentração antinatural de poder. Quando falhou a divisão e a distribuição, pronto, quebrou a democracia. Tá? A democracia dos Estados Unidos, tá? A maior democracia da atualidade até pouco tempo, que o ilegítimo BD fundou, né? Ela durou uns 200 anos, e ela tem o chefe de Estado como presidente e o chefe político governador de cada estado. Como lá nos Estados Unidos você tem uma divisão, você tem muito poder para os estados, isso funciona melhor. Tá? Em outros lugares isso não foi bem feito, então não funcionou bem. E o Luiz Felipe tem um vídeo explicando por que o presidencialismo, alguma coisa assim, presidencialismo dos Estados Unidos. Tá? Depois procura lá o vídeo dele.
Diagramas políticos. Esses diagramas políticos, esse aqui eu tirei do livro do Luiz Felipe, esse aqui é uma montagem de... Tem um pouco lá também, né? Mas essa questão de moral ordeira e moral caótica fui eu que inventei com base no Dungeons & Dragons, tá? Apesar de eu ter mais experiência no sistema GURPS, tem esse negocinho aqui tem um pouquinho legal, a questão da moral ordeira, bom, mal, ordeiro e caótico, neutro, lá faz um pouco sentido. Tá? Mas esses dois, eles tratam uma moral mais ordeira, e esses aqui são mais caóticos, então eu achei que isso aqui é o que encaixa melhor. Aqui você tem estado máximo, estado mínimo. Tá? O conceito de direita e esquerda na política nasceu na Revolução Francesa, quando os girondinos se sentavam à direita no parlamento e os jacobinos se sentavam à esquerda. Com o tempo, o conceito de direita e esquerda se transformou como a mentalidade revolucionária do iluminismo. Então, a mentalidade revolucionária do iluminismo também se transformou, que é mais condizente aos jacobinos. Tá? Então, essa coisa mais revolucionária tem a ver com os jacobinos. Tá? E daí você tem o marxismo, tá? É condizente entender que se é marxista é de esquerda. Tá? Então os marxistas seriam uma continuação mais parecida com os jacobinos, tá? E eles assumem a esquerda. Todo o marxismo é o que define a esquerda. Tá? Outra orientação é estado mínimo e estado máximo, como esquerda e direita. Então, nasceu direita e esquerda, quem sentava os jacobinos, os girondinos, lá na França, e o estado mínimo e o estado máximo é uma definição boa de esquerda e direita. Mas fiquem espertos com os liberais. Tá? Liberal no sentido, no Brasil, é a mesma palavra no sentido europeu. Tá? Nos Estados Unidos, liberal é progressista, é de esquerda, liberal em moralidade. Os libertários, eles são liberal em moralidade e liberal na economia. Os progressistas não são liberais na economia. Então, muitas vezes eu vou acabar falando liberal econômico, me refiro aqui aos liberais. Agora é o seguinte, se toda a esquerda desaparecesse, os liberais eles aceitariam o nome de esquerda fácil e seriam oposição aos conservadores. Na época do Império você tinha o Partido Conservador e o Partido Liberal, tá? Que tem uma certa disputa entre eles, o liberal era mais tranqueirinha, tá? E os liberais assumiriam tranquilamente o nome de esquerda numa situação dessa. Por estado mínimo e estado máximo, os liberais estão mais à direita que os conservadores. Tá? Então, ajuda você a ter alguma percepção. Tudo isso é uma montagem, é muito complexo, mas montar um gráfico esse diagrama político cartesiano aqui ajuda a entender muitas coisas. Mas vamos tentar definir um pouco mais sobre essas tranqueirinhas aí. Revolucionário, comunista que dá tiro. Tá? Então, progressista, comunista que dá a bunda. Conservador é o único aliado ao cristianismo. E os liberais, ou liberais econômicos, ou libertários. E o meu vídeo vai estar aparecendo em cima de uns pedacinhos aqui, em cima do pedaço dos conservadores. Mas vamos lá. Revolucionários. Nós decidimos por todos e assim você será livre. Acredito nisso, né? Estado é o pai de todos. Define o certo e o errado. Somos livres para criar a nossa verdade e aplicá-la. O Estado protege o monopólio das armas e da crença. Drogas e casamento gay é desintegração social. Intervenção na economia, igualdade igual liberdade. A propriedade é do governo que te deixa usar. Pena de morte, aqui não tem lugar para bagunça. Aborto é legalizado sem problemas, um direito. Progressista, o comunista que dá a bunda, né? Temos liberdade cultural e controlamos a economia. Na verdade é libertinagem, né? A cultura da diversidade é a norma para ser imposta. Cada um tem a sua própria verdade. Relativismo. Estado protege monopólio das armas e das crenças. Drogas e casamento gay é libertação de mentalidade. Intervenção na economia. Igualdade igual liberdade. Propriedade privada é relativa, reduzir desigualdade. Né? Então, vai diminuindo do jeito que pode. Pena de morte nunca, o bandido é só uma vítima, capaz de matar você fácil, né? Mas o bandido não. Aborto sim, 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 meu corpo, minhas regras. Esse povo xarope aí, tá? Conservadores, tá?
Liberdade cultural e econômica. Liberdade, não libertinagem. Libertinagem não, né? Filosofia grega, direito romano e moral judaico-cristã. Tá? Essa é uma definição importantíssima do que é ser conservador. Você vai adotar filosofia grega, direito romano e moral judaico-cristã. Outra coisa, existe uma verdade universal para se caminhar. Tá? Uma verdade universal que se conserva. Tá? Não tem subjetivismo, não tem relativismo, tem essas palhaçadas que eu vou explicar mais adiante. Armas legalizadas e o cidadão de bem tutela o Estado. Drogas e casamento gay é desintegração social. Economia de livre mercado e igualdade é diferente de liberdade. Propriedade privada é sagrada, limita o poder do Estado. Pena de morte? Sim ou não? Há algumas opiniões divergentes. Aborto é assassinar crianças inocentes, intolerável. O único que é intolerável com aborto são os conservadores. Tá? Aí quando você tem um católico progressista, um católico de esquerda, que contribui, que vota em políticos abortistas, tá? Fala que é contra o aborto, mas vota em políticos de partidos abortistas que vão trabalhar pesado em cima disso. Ele está sendo o quê? Está sendo feito de idiota útil. Tá? Esse é o problema. Vai todo aquele draminha, aquele jeitinho de sentir da esquerda, tá? E vai estar contribuindo com as pessoas que vão matar ele. Liberais. Total liberdade econômica e cultural. As duas. Tá? Liberdade, libertinagem se resolve na seleção natural. Cada um tem a sua própria verdade. Relativismo. Armas legalizadas, o cidadão cuida da própria vida. Drogas e casamento gay é problema individual. Economia de livre mercado. Liberdade diferente de igualdade. Propriedade privada é sagrada, limita o poder do Estado. Pena de morte, sim ou não, há opiniões divergentes. Aborto é ruim, mas o Estado não deve intervir. Tá? É óbvio que eu que construí isso daí, foi construído por um conservador, tá? Então talvez revolucionários progressistas liberais não venham concordar com isso. Polêmicas nos diagramas políticos. Né? Lá, fascismo é batata quente, quem é de direita joga para a esquerda, quem é de esquerda joga para a direita. Tá? Então ninguém quer fascista do seu lado. A realidade é essa, e um acusa o outro de ser fascista. Como eu sou conservador, estou convencido que fascismo é de esquerda. E a gentalha de esquerda, a esquerdalha, está convencido que fascismo é de direita. Frescura. Alguns liberais e conservadores não aceitam ser de direita e se sentem os gostosões pairando acima dos míseros mortais. Tá? Quem é de esquerda assume com gosto que é de esquerda. Mas na direita a gente tem essas frescuras. Tá? Ai, não sou de direita nem de esquerda, ai, sou de tal coisa. A própria cartilha do movimento monarquista comete esse erro. Tá? Nem de direita nem de esquerda seja monarquista. Gosto muito do Dom Luiz, mas essa parte foi um erro. Tá? Tem muito isentão na monarquia e um certo nojinho da república. O problema da república é a mentalidade revolucionária, tá? Do iluminismo, do comunismo, dessa praga maldita do inferno, tá? Que tem sua raiz lá no capeta. Tá? Então, esse é o problema sério. Tá? Então, eu sou monarquista, mas as críticas que eu tenho é o nojinho da república, que é uma tá errando o alvo ali um pouco de qual que é o problema, e você tem muito monarquista isentão, tá? Nem de direita, nem de esquerda, então fica com essa coisa aí querendo ficar o gostosão, pairando, coisa e tal. É uma das falhas de nós monarquistas, nosso grupo está cometendo esse erro também. Metacapitalismo ou globalismo. São bilionários que cresceram no livre mercado e viram que, para se livrar dos concorrentes e ficarem eternos na riqueza, o socialismo é a solução. Estranho? Sim. Eles se aliaram com quem os odeiam para fechar com o governo e preservar um monopólio na ideia de que dinheiro é poder. Os comunistas amam usar o dinheiro do inimigo contra o inimigo, logo aceitam de bom grado, sabendo que armas é poder. Quando a Rússia se abriu ao livre mercado, apareceu uma multidão de bilionários escondidos, que estavam tudo ali travadinho junto com o governo, fazendo isso, aquilo ali, mas tinha muito ricaço ali. E nos Estados Unidos, uma legião de bilionários financiam movimentos esquerdistas no mundo todo.
o George Soros, o Brasil Paralelo vai falar bastante sobre ele, o Bill Gates também contribui, a Fundação Ford, tá? Os Rockefeller, tá? Você tem um monte, Bilderberg, sei lá o que mais ali, toda essa turminha bilionária alimentando todo o esquerdismo, mandando dinheiro para esse povo, tá? Um tentando controlar e manipular o outro, tá? Um querendo devorar o outro e a gente se ferrando, tá? Então, o problema, a situação é essa. Socialismo fabiano. Deseja levar a sociedade para o marxismo, entretanto de forma mais lenta que os demais. Para isso, usa do liberalismo econômico e com isso se torna uma falsa direita, que aglutina quem reprova o comunismo, evitando assim um adversário real para a esquerda. Se chamam de sociais-democratas e dizem que não são de direita e nem de esquerda. Alguém aí já percebeu que isso é o PSDB? Tá? Essa falsa direita. Tá? O próprio Fernando Henrique Cardoso se considera marxista. Tá? O pessoal do PSDB não é nem direita nem de direita, fala que não é nem de direita nem de esquerda, são sociais-democratas. Aquele safado Dória também falou isso na entrevista com o Danilo Gentili. Tá? Isso é socialismo fabiano, tá? Segundo as minhas fontes mais confiáveis do que essa merda da mídia que a gente tem. O teatro foi só na caverna de Platão? Não, vamos falar de dois teatrinhos aqui, né? Imagine um terrorista de uma religião que ninguém vai falar o nome. Este radical diz: obedeça às minhas tradições ou eu vou te matar. O primo moderado dele diz: é melhor evitar problemas ou ele vai te matar. A polícia mata o radical. O moderado fica indignado e apela para os direitos humanos sem poupar drama. Radical e moderado possuem os mesmos sentimentos. Um vai na frente e o outro dá cobertura, no conforto e na segurança, esperando participar dos espólios de guerra conquistado pelos radicais. Tá? Teatro radical e moderado, olha lá, o símbolo do PT e do PCdoB. Tá? O PCdoB é um pouquinho mais radical, mas está sempre amiguinho, aliadinho do PT. Que coisa, não? Que coisa, não? Tá? Então o PT fingindo ser um pouco mais moderado e tendo um mais radical ao lado para poder fazer um pouco mais de serviço sujo, né? Conquista uma parte mais moderada, conquista uma radical, aglutina tudo, mas todo mundo vai se mexer como um cardume, tá? Todo mundo junto. Ou seja, no fundo, farinha do mesmo saco. Estratégia das tesouras. Aqui do Congresso Brasil Paralelo. Tirei lá esse trecho do vídeo, né? Divisão do campo político entre duas partes da mesma força. Uma moderada, outra radical. A ala radical promove mudanças, a moderada finge oposição. Os holofotes são direcionados às duas faces da mesma força e todo o resto sai de cena. É criada a ilusão de oposição e escolha política. Então é o seguinte, você vai ter aqui é o PT e PSDB. Então a falsa direita que é o PT, fazendo uma falsa oposição ao PT. Tá? Então você tem o quê? E em um grau mais afastado, o PCdoB. Ou seja, tudo esquerdalha, tá? E em graus diferentes, e tudo fazendo teatro para enganar a gente. Tá? Povinho falso, né? Aqui foi apresentado dois teatros. O teatro radical moderado, que se aplica a imigrantes na Europa, esquerda revolucionária e progressista, aliança entre dois partidos de esquerda, e o teatro das tesouras para um partido de esquerda e outro que finge ser de direita, a falsa oposição. Prudentes e sofisticados, eis os isentões. Essa aqui já é a publicação que eu fiz no Facebook e mais duas do Olavo e uma do Lacombe. Esse foi o último, o slide mais novinho aqui, né, de tantas e tantas alterações que eu fiz nessa apresentação, e tinha que ter essa frase do Lacombe. Tá? Oi, Lacombe. Um isentão é aquele que, quando a direita bate na esquerda, ele faz de tudo para apaziguar, mas quando a direita apanha da esquerda, ele sempre fala que a culpa é da direita. São ou não são os filhos queridinhos do capeta. Um dia estarão sentadinhos no colo do papai deles. Agora do Olavo. O isentismo abstém-se de agir contra o comunismo,
mas age drasticamente contra o anticomunismo, tá? Caso de muitos militares brasileiros. Tá? Infelizmente tem muito melancia, tá? Verde por militar melancia, verde por fora, vermelho por dentro, tá? E todos lá, muitos militares pomposos, todos importantes assim, debrucento, não, sem ideologia, não, estamos fazendo um governo técnico, tá? Mas ataca o anticomunismo e não faz nada contra o comunismo, tá? É falta de cinta. O isentismo dá à esquerda o monopólio do discurso ideológico. Só ela pode ter um. Os inimigos dela têm de ser apolíticos. É o truque lógico mais sórdido que os esquerdistas já inventaram. E agora aqui o Lacombe, né? Quando o isentão cai de cima do muro, ele sempre cai do lado da esquerda. Então, por exemplo, o ilegítimo bidê nos Estados Unidos, tá? E muitas pessoas parabenizando e ficando contente com ele, tá? Um sujeito que, defendendo o aborto, vai trabalhar pesado a favor da ideologia de gênero, essa obra de Satanás. Então, quem ficou contente com aquele ser ocupando aquela cadeira, sujou suas mãos de sangue inocente. Ficou lá assim, horrorizado, aquele jeito mais bruto do Trump, e prefere grudar naquela pessoa que finge ser moderada. Tá? E foi assim, acaba contribuindo com a obra de Satanás. Então, a pessoa quer ser moderado, quer ser mais equilibrado, mas acabou fazendo um mal horrível e sujando as mãos de sangue inocente ao simplesmente ter torcido pelo ilegítimo bidê. O pulo do gato é perceber que todo isentão é um sabotador educadinho, tá? Que vai estar sabotando. Lentamente ele vai frear você, ele vai acalmar você, mas ele não vai acalmar o seu inimigo, tá? Ele vai convencer que é assim mesmo, que é isso, tá? E às vezes ele acaba morrendo nisso achando que vai chegar no céu como um mártir, enquanto ele foi cúmplice do próprio assassinato, tá? Ao deixar o mal do mundo correr solto e frear quem estaria lutando contra ele. Uma galinha de cartola merece mais respeito do que um isentão. Eu não lembro se eu devo ter ouvido essa frase em algum lugar, tem cara de ser do Olavo, mas não tenho certeza. Mas é bom você pensar que uma galinha, ela está sempre séria. A galinha não ri, ela se leva a sério. Uma pessoa de cartola também, né? Então uma galinha de cartola acho que encaixa muito bem isso daí. Muitos cientistas e religiosos são isentões. Entre Deus e o diabo não existe em cima do muro. Isso também é do diabo. Tá? Acho que o Padre Léo falava isso na Canção Nova. Tá? Uma realidade evidente. Então, meu filho, se você está sendo isentão, se você cometeu esse erro, reveja profundamente os seus conceitos e os seus sentimentos. Tá? Renuncie a Satanás e todas as suas obras e volte para a luz. Tá? É um ato de caridade ajudar o irmão a sair do erro. Tá? Se você foi um isentão até agora, renuncia a isso e volta para Deus. Tá? Isso é caminho de trevas e perdição. Você está no caminho de trevas e perdição. Seja coragem de lutar contra o que é errado. Você vai ter que... Não dá para ficar livre ou isento disso, de política também. Tem que se interessar. Eu também errei em não ter me interessado por isso. Tá? Mas você vai arrumar briga com Deus ou com o mundo. Não tem meio termo. Então já manda o mundo tomar naquele lugar, porque é o único jeito para salvação, filho. Tá? Então, supera isso, amadureça, tá? Sai desse isentismo aí, isso é obra de Satanás. Brasil Paralelo, tá? Brasil Paralelo vai te ajudar nisso. Nasce em 2016 o Brasil Paralelo, uma iniciativa particular e livre para reagir ao projeto de poder absoluto que a esquerda vem trabalhando há décadas. E existem vários documentários inteiramente gratuitos e quem se torna um membro assinante tem acesso ao conteúdo completo, contribuindo para a produção do conteúdo gratuito. Procure pelo Brasil Paralelo no YouTube, tá? Então você tem bastante isso aqui. Aqui são os primeiros, né?
os primeiros vídeos, tem contando a história do Brasil, tem muitos outros, tem muita produção Brasil Paralelo, muito bom, tá? Eu recomendo, tá? Não perca a oportunidade de assistir, tá? Vai no gratuito, eu fui assinante por 2 anos, a grana agora apertou, né, com a crise, tá? Não deu para continuar, mas é bom, tá? Vale a pena. Princípio da subsidiariedade. Então temos aqui o Papa Pio XI, tá, no Catecismo da Igreja Católica. Ele vai falar aqui a subsidiariedade, palavrinha difícil. É definido pelo Papa Pio XI. Uma sociedade de ordem superior não deve intervir na vida interna de uma sociedade inferior, privando-a de suas competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la a coordenar sua ação com as dos outros elementos que compõem a sociedade, tendo em vista o bem comum, tá? Então, você não pode tirar o protagonismo do menorzinho, você tem que deixar ele se virar em tudo que ele puder ser capaz. E naquilo que ele precisa de ajuda, você ajuda. Na hora dele trabalhar junto com os outros, você coordena isso daí, tá? Mas você não pode tirar isso daí. Então, quando a gente vê certos programas assistencialistas de ordem federal, tá? Não é o correto, tá? O bom mesmo é municipal, estadual. Se esses não tiverem chance, talvez a federação possa intervir, mas tem que ser sempre o mínimo possível, não o máximo possível, que nem a esquerda sempre faz. Os comunistas se preocupam com os pobres, todo esse amor, muito amor pelos pobres, tá? É o queijo da ratoeira. Se algo centraliza o poder para resolver problemas locais, vai contra a subsidiariedade. Tem tudo a ver com a esquerda, tá? O filme A Origem, cuja tradução melhor seria A Inserção, gira em torno de inserir a ideia de que o seu mundo não é real. Os comunistas fizeram isso conosco, com a escola de Frankfurt e Antônio Gramsci, e nós podemos inverter, já que de fato o mundo deles não é real. Qual que é a inversão? Não há democracia na esquerda, e a esquerda nunca, nunca se preocupou com os pobres. É tudo mentira. Tudo mentira, tá? Não há preocupação real com os pobres. É aquela mesma preocupação do Judas Iscariotes com as 400 moedas de prata. Era para ele, tá? Quanto mais inchado for o Estado, mais dinheiro rola na mão do Estado. Então, mais dinheiro para ser roubado e mais poder eles vão ter sobre a população, tá? É isso que eles querem, tá? Tudo que eles fazem pelo pobre não passa de queijo na ratoeira. Essa é a caridade, é o amor deles pelos pobres. Esse é o motivo de todo draminha barato, tá? O problema é a desigualdade econômica. No vídeo ao lado, tá? Você procura no YouTube, tem lá esse vídeo, é muito bom. A primeira-ministra Margaret Thatcher é questionada sobre os pobres estarem relativamente mais pobres, ou seja, por ter aumentado a desigualdade social. Mas ela rebate que todos cresceram economicamente, pobres e ricos. Que os ricos cresceram mais. Entretanto, todos cresceram. Todos ficaram melhores do que estavam antes. Lá um deputado questionar ela por que aumentou a desigualdade social. Ele estava bravo, ele estava indignado com isso. E o seguinte, todo mundo cresceu. Os mais ricos, é rico, né? Sabe dar com dinheiro, né? Tá? Ficou mais rico ainda, mas os pobres ficaram menos pobres, eles cresceram. Isso não é para comemorar? Se alguém tivesse realmente preocupado com o pobre, não estaria comemorando com isso, porque pelo menos a vida do pobre melhorou? Mas é o fetiche, aquela loucura pela igualdade, tá? Margaret Thatcher demonstra que o problema para a esquerda não é o bem-estar dos pobres, tanto que, na prática, prefere que os pobres fiquem pobres, desde que os ricos também, exceto os ricos da esquerda. Você não vai achar coerência nunca nesses canalhas, né? Já que Fidel Castro era um milionário e o povo cubano perece na miséria, enquanto ele continua sendo o herói da esquerda. Bando de canalha. Olha só, dividiram a Alemanha e a Coreia. Um lado capitalista e o outro socialista. De um lado, democracia e riqueza. Do outro, ditadura e miséria. Na África, é quase tudo dominado pela esquerda.
Resultado: ditaduras e misérias. Não é evidente que as injustiças do capitalismo não passam de um cisco no olho diante das injustiças do socialismo? Presta atenção. Eu lembro há vários anos atrás, um padre novo, numa palestra aqui, não lembro com certeza o nome dele, tenho uma suspeita. Ele falou, ele desceu a lenha no capitalismo, tá? Bateu no capitalismo. Em algum momento lá ele falou que o socialismo é muito pior que o capitalismo, tá? Beleza, isso é verdade. Mas ele ficou batendo o tempo todo no capitalismo, atacando o capitalismo, e só fez uma pequena menção que o socialismo é muito pior. Toda a carga emocional dele foi contra o capitalismo, tá? Ou seja, ele também caiu no laço do Antônio Gramsci, tá? Mesmo detestando o socialismo, mesmo sendo contra o socialismo, a forma de trabalhar a carga emocional, ele acabou facilitando para ele, o socialismo. Tá? Então, isso é um tipo de erro que muitas pessoas cometem, porque são ensinadas erradas nas universidades, vão recebendo isso e recebendo um monte de informação errada, tanto racional como emocional sobre esse assunto. Só que ao longo da vida você vai crescendo, vai aprendendo mais e tem a obrigação de perceber o erro e sair dele, tá? Porque você errar porque recebeu informação errada, tá? É uma coisa, o seu grau de responsabilidade sobre isso é menor. Mas ao longo da vida, se você não se interessa em aprender, se você faz cara de nojinho para quem falou uma coisa que você não gostou e não pensa de verdade sobre o assunto, você não vai sair do erro e você vai ser moralmente responsável por isso, tá? Então é importante, sim, tá? Superar e sair desses erros, tá? E isso é o que eu vou percebendo ao longo do tempo e dá para trabalhar isso daí. Mas vamos lá, vamos continuar com o trabalho. Os ricos não entrarão no reino dos céus? Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A palavra camelo é como trem em Minas Gerais. Nesse caso, corda de navio. Tá? O pobre que Jesus defende não é aquele a quem São Paulo repreendeu. Quem não quiser trabalhar, que não coma. Né? E nem se refere a todos os ricos, já que Abraão era rico e Jesus citou ele no céu 2 vezes. Tá? Abraão já viu o meu dia e naquela parábola do pobre Lázaro no céu, junto com Abraão no banquete. Tá? Não foi a pobreza que conduziu Lázaro ao céu, mas a sua humildade. Nem foram as riquezas que impediram o rico de entrar no descanso eterno, mas o seu egoísmo e a sua infidelidade. Tá? Lembra do rico no inferno, vendo o pobre Lázaro no céu, junto com Abraão, que era muito rico. Tá? Então nós temos o quê? Nós temos pessoas decentes e indecentes em todos os níveis de riqueza. Tem rico que são boas pessoas e rico que são péssimas pessoas. Pobres que são boas pessoas e pobres que são péssimas pessoas. Quando alguém generaliza, joga toda aquela carga emocional dos ricos como ruim e os pobres como bom, ele está sendo que nem um racista, que joga todas as qualidades boas para uma raça e todos os defeitos para outra raça. Mesmo que ele fale racionalmente de um jeito, mas emocionalmente ele está se contradizendo e agindo totalmente diferente disso. Uma bela de uma dissonância cognitiva, tá? Então vamos lá. Não se esqueça que dividir os bens é também dividir oportunidade, trabalho e tempo. Logo descanse mais e deixe os outros trabalharem também. O mundo está cheio de picaretas que querem dividir o que é dos outros, fazendo drama e compras em Nova York, né, Manu? É, Manu, eu lembro de você, Manu. Tá parecendo o André Alba falando agora. Tchau, André Alba. Oi. A monarquia pode ser mais democrática? Então, lá, vamos sair da Matrix. Olha aqui, ó. Vou começar com 2 livrinhos. Aqui embaixo, vou mostrar os 2 livrinhos. Ó. A República do Platão
e a Política de Aristóteles. Dois bons para ler. Eu gostava mais do Platão e do Aristóteles. Eu gostava mais do Sócrates e do Platão antes de conhecer os dois melhor, tá? E o Aristóteles é bem melhor que os dois. No livro A Política de Aristóteles, no livro Política, Aristóteles já diferenciava a monarquia absoluta, rei maior que a lei, e a monarquia constitucional, rei menor que a lei. A monarquia parlamentar é um caso específico da monarquia constitucional, onde o monarca não exerce o seu protagonismo, ele fica lá feito um pneu de estepe, tá? Com alguma emergência ele age um pouquinho ali, tá? Na Inglaterra, ela é uma monarquia constitucional, mas devido a uma certa pressão do parlamento, se comportou como uma monarquia parlamentar. Quem elege o primeiro-ministro pela lei britânica é a rainha da Inglaterra, mas o parlamento pressionou, tá, o monarca britânico a aceitar quem eles votaram, escolheram. Tá? Se a rainha da Inglaterra quiser falar assim, ó, esse cara tá fora, o outro tá fora, vai ser quem eu quiser, eu que mando aqui, ela pode fazer isso, mas ela vai comprar uma briga com o parlamento que ela pode acabar não vencendo. Então, na prática, acabou se gerando um equilíbrio ali. É bom que o monarca não tenha tanto poder, tá? Isso ajuda a ele ter mais estabilidade no cargo. Então, o monarca ele tem que achar o lugar certo de poder dele e ficar ali, tá? Para poder exercer uma boa monarquia. Logo, uma monarquia constitucional pode gerar um bom sistema de freios e contrapesos entre a natureza política e a natureza monárquica, que é natural por ser uma família. Aristóteles define o Estado como sendo família maior. A maioria das mais ricas e democráticas nações são monarquias constitucionais. Os comunistas, no começo do século XX, fizeram de tudo contra os monarquistas, porque eles são o mais oposto possível ao monarquismo, tanto em distribuição de poder como em conceito de família. Então, temos aqui, tá, a nossa família imperial brasileira, o Dom Luís de Orleans e Bragança, primeiro na linha sucessória. Dom não se casou, não teve filhos. O segundo irmão da linha sucessória, Dom Bertrande, também não se casou, não teve filhos. Depois nós temos Dom Antônio, tá, que se casou, teve 4 filhos. Infelizmente o mais velho faleceu em 2009, tá? Aqui é a esposa dele e os 3 filhos deles. Aqui o Dom Rafael, aqui estava mais novinho nessa foto, já tem 30 e poucos anos, tá? Formado em engenharia. O Dom Antônio e o Dom Rafael são engenheiros. Dom Luís é químico, Dom Bertrande advogado, tá? Então temos aqui. E no meu site você vai encontrar uma constituição conservadora e monárquica. Como professor de física, eu tenho experiência em ferrar com a vida de vagabundo e nada melhor do que isso para escrever uma constituição. Até melhor que ser formado em direito. Essa constituição que eu escrevi está disponível no meu site, tá? Ela é uma constituição monarquista. Ela foi entregue nas mãos do Luís Felipe de Orleans Bragança aqui em Araçatuba. Ele educadamente aceitou, não sei se leu, tá? No mesmo momento eu entreguei para o Dante Mantovani, tá? Teve participação no Terça Livre um tempo, e também ele contou de uma longa visita de um mês que ele fez para o Olavo de Carvalho, quando ele estava conversando lá, tá? Ele chegou a ler o texto, falou que é bom, gostou, tá? Então pelo menos alguém leu além de mim. Também, algum tempo depois, eu entreguei nas mãos da Carla Zambelli, quando eu estava aqui em Araçatuba, tirei algumas fotos com a Carla Zambelli, vídeo com ela, tudo mais, tá? Quando uma visita que ela teve antes, depois quando o Jair Bolsonaro veio em Araçatuba em 2018, tive a felicidade de cumprimentar o Bolsonaro, quando ele estava na Praça Rui Barbosa, lá naquele coreto, eu estava lá embaixo naquela multidão, só deu para fazer isso. Infelizmente não tirei foto com ele, ainda não. Com a Pepa eu tirei foto 2 vezes, mas hoje isso não vale nada, né? A Bia Kisses chegou a ler, alguns anos atrás, alguns comentários que eu fiz em algumas lives dela, foi mais de um, nem lembro quantos foi, né? Consegui ter a felicidade de fazer ela dar risada algumas vezes, tá? Deixa eu ver o que mais, tá? Então, vamos lá, próxima passagem. A democracia fetiche é engenharia social? O conceito
Conceito, a palavra conceito significa entender junto e se refere a um conjunto de ideias e valores que é possível se expressar em palavras. Um conceito filosófico é baseado em fatos e sob reflexão rigorosa. Quando a pessoa recebe ideias e valores da sua cultura e ainda não os entende por si mesma, então isso é um pré-conceito. Preconceito é aquilo que você não formou explicação dentro de você, você não entende aquilo, você só está repetindo o que você recebeu, tá? Aristóteles falava a questão de preconceito e não era uma coisa, não via como uma coisa ruim, tá? Porque até você entender, você passa por esse processo, é natural, tá? Mas uma hora, com o desenvolvimento de maior maturidade, você vai entendendo melhor as coisas e tem a obrigação moral de ter como conceito. A palavra preconceito caiu nas mãos da esquerda maldita e virou preconceito, para ser usada no lugar de intolerância. Olha a malandragem aqui, ó, a malandragem na linguagem. Tolerar é respeitar o espaço do outro, mas protege a pessoa do que ela tolera. Aliás, como diz Santo Agostinho, ninguém gosta daquilo que tolera, mesmo que goste de tolerar. O uso da palavra preconceito força a pessoa a aceitar aquilo que em seus conceitos ela julga errado. É um cavalo de Troia. Esta engenharia social é usada em larga escala em uma guerra cultural que molda a nossa linguagem. Então, Titio Olavo explicando, não prostitua sua identidade em troca da aceitação pelo grupo, tá? Então, uma vergonha na tua cara, tá? Para de ficar se fazendo de bonzinho, de legalzinho. Ai, preconceito. Não, aquilo é um preconceito. Para com isso, meu filho tá pegando mal, tá? É muita gazelagem isso, tá? Se afasta desse jeitinho assim, ai, que eu tenho preconceito, tá? Para com isso. Estovir, seja homem. A ditadura do politicamente correto. Olha o Danilo ali olhando para tua cara. O problema para eles, de fato, não é estar certo ou errado, e sim se você está a favor ou contra a turminha do politicamente correto. Eles defendem qualquer bandido em prol do marxismo e te jogam na cadeia por fazer uma piada contra a sua massa de manobra. É censura? Você nem pode falar que é. Por isso, George Orwell cunhou a palavra duplipensar, para se referir ao pensamento duplo. Isto significa toda tolerância para quem é da turminha e nenhuma para quem é contra a turminha, ou seja, a indignação seletiva. Eles possuem o monopólio de se ofenderem e você o monopólio da culpa, né? Eles são loucos, aqui a frase de Platão, só um louco pode ser feliz tirando ao mesmo tempo, tá? Não adianta que esse povo não tem uma felicidade verdadeira, é tudo uns canalha, tá? Nós temos o monopólio da sinceridade. Eles não podem ser sinceros em profundidade sem ver que são monstros. Não dá para ser um monstro e ter autoestima ao mesmo tempo. Olha a frase de Platão: só um louco pode ser feliz e tirando ao mesmo tempo. A autoestima deve ser baseada em fatos e não na imaginação, ou não funciona. Se torna uma mentira que a pessoa contou para si mesma e esqueceu que é mentira. Isso vira neurose, segundo o que eu andei lendo lá no Olavo de Carvalho. Vamos lá entrar um pouquinho de uma aulinha de filosofia agora. Essas palavras complicadinhas, né? Aí tá falando complicado. Filhos, tem a obrigação de entender coisa complicada, né? O que é objetividade? A objetividade se refere a objetos externos à nossa consciência e independente às preferências individuais. E a objetividade se refere ao espaço íntimo do sujeito, à sua opinião, ao seu gosto. Ambas se referem à realidade, pelo menos quando uma hierarquia da objetividade sobre a subjetividade em equilíbrio saudável. A verdade vem primeiro que a vontade, né? Tá bom, tá difícil entender? Tá difícil? Vamos desenhar. Vamos desenhar o que está acontecendo para conseguir entender. Então vamos desenhar uns exemplos aqui, né? Mente objetiva. A verdade é uma só, universal. Cada um tem a sua percepção da verdade. Então, o que é objetividade? É você pensar desse jeito aí.
Quem pensa desse jeito está de acordo com a objetividade. A verdade é uma só, ela é universal, ela se conserva. Conservador, existe uma verdade que se conserva. Tá? Entendendo isso, lá em 2015, eu sou conservador, é isso que eu sou. Tá? Quando eu conheci a monarquia em 2016, olha, isso é o auge do conservadorismo. Então tinha que ser monarquista também, né? Para uma mente subjetiva, ele vê que cada um tem a sua verdade. Para ele, cada momento histórico, cada cultura tem a sua verdade. Não existe uma verdade que seja uma coisa em si. A verdade seria uma construção que as pessoas inventam ali, lidam com isso. Tá? Enquanto para quem pensa de forma objetiva, existe uma só verdade universal que se conserva. A questão do seu ponto de vista é aquilo que você percebe a verdade. Tá? Mas existe uma verdade universal. Exemplo, você tem duas pessoas olhando no chão onde tem um 6, uma pessoa vê um 6 e a outra pessoa vê um 9. Todo cara que é subjetivista fica lá dando valor para isso. Vamos acabar com essa palhaçada? Você olha aquilo, é um 6 ou um 9. Depende do seu ponto de vista, verdade? Sim. Mas você sabe que não é 1, que não é 2, que não é 3, que não é 4, que não é 5, que não é qualquer outro número. É 6 ou é 9. O que você tem que fazer depois disso? Já sei que não é nenhum outro número, é 6 ou 9 só. Você vai ter que investigar se acha mais alguma informação ali perto para poder diferenciar se é 6 ou é 9. Ou talvez você tenha a dizer que é impossível distinguir se é 6 ou é 9. Pronto, você resolveu o problema pensando de forma objetiva. E acaba com essa palhaçada do subjetivismo. Tá? Mente objetiva. A beleza é universal e tem proporções matemáticas, tipo o número áureo, 1,618. Gosto é opinião pessoal. Tá? Com a mente subjetiva, se eu gosto, então é bonito. Vamos dar um exemplo assim mais polêmico. Vamos falar de raças. O Hitler ali fazendo uma carinha de gazelinha ali, vou combinar com isso. Existem pessoas bonitas e feias em todas as raças. Tá? Se uma pessoa só vê beleza em uma raça e só vê feiura em outra, ela é racista. Mas é fato que existem pessoas bonitas e feias em todas as raças. Você pode até ter gosto, um gosto mais por uma raça, pela outra, né? Às vezes você não pode falar qual que é, porque senão vão falar que você é racista. Mas é gosto. Se você vê e percebe claramente que é fato que existem pessoas bonitas e feias em todas as raças, então de fato você não é racista. Vamos lá, mente objetiva. O certo e o errado é definido pela verdade e não pela minha opinião. Aí tem aquela frase babaca do Bob Marley, né? Nada errado se te faz feliz. Ali você tem o Hitler achando legal. Eu vi isso um meme na internet, eu tinha que colocar aqui, né? Imagina você perder essa oportunidade. Aquele babaca do Hitler, né? Mas historicamente acabou sendo útil para você entender a situação. O que é a modernidade? Próximo vídeo, tá? Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Lembrando que na descrição do vídeo, falar isso 1000 vezes, né? Você vai ter todos os links de todos os vídeos ali, tá? E dessa apresentação no meu site também. Então, até o próximo vídeo, já às 3 horas da madrugada, exatamente agora. Então, 3 horas da madrugada, e eu aqui gravando o vídeo. E para falar mal do diabo, que se danem. Deus faz o diabo de otário todo santo dia. Tá? Próximo vídeo a gente começa nisso.